tá? Só falar para vocês. Ela é um pouco chatinha, ela é bem complicadinha, porque ela precisa de mais coisas, ela precisa de mais... Mas é bem tranquila. Vocês vão ver aí que nós conseguimos resolver problemas de boa. Vejam aí especificamente nessa página 21 do livro de vocês. Está gravando aqui? Tá, está gravando. Página 21 do livro. Vocês têm uma tabelinha de passivo. E essa tabela de passivo, ela é super importante, principalmente essas duas colunas aqui. Porque todo verbo passivo, todo... Gente, o povo tudo já voltou? Creio que sim, Paulo. Tem 14 pessoas. Então tá certo, né? Já desfez as salas lá, né? Bom, então, ó, todo passivo, lembre-se disso. 100% de toda a voz passiva, eu vou usar verbo to be. 100%. Verbo to be vai estar em algum lugar. 100% do verbo passivo vai estar um verbo no particípio. Então, vou até pular aqui, ó. Vou vir para cá já para explicar. Qualquer lugar que você ouvir falar de voz passiva, vai ter em algum lugar da frase o verbo to be e vai ter em algum lugar da frase o verbo no particípio. Então, a primeira coisa é o passivo presente. Algum lugar tem um verbo no passivo presente e o verbo no particípio. Onde eu encontro o particípio dos verbos? Ou é a terceira coluna. Por exemplo, se fosse o verbo go, gone, está lá na terceira coluna. Ou se fosse um verbo regular, seria ed. Então é sempre, 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 sempre vai seguir mais ou menos a mesma linha. Vai aumentando, diminuindo, mas sempre vai ter verbo to be e o verbo no particípio. Por exemplo, o que é verbo na passiva? Quando ele sofre a ação. Por exemplo, eu visito, deixa eu ver aqui na lista, o João. Eu visito o João. Essa é ativa. Mas se eu colocar o contrário, o João is visited by me. O João é visitado por mim. Tá vendo? O João sofreu a ação. A Fiat constrói carros. Se eu colocar essa frase na passiva, cars are made by Fiat. Carros são feitos pela Fiat. Então, veja, todo passivo presente, ele tem o verbo to be no presente e o verbo no particípio. Só isso, gente. Só isso, só isso, só isso. E pode ser are, aren't, is, isn't, am not. Ok? O que importa é verbo to be mais o particípio. Esse é o passivo presente. Se eu transformasse isso no passado, só mudaria o verbo to be. Seria was ou were mais o verbo no particípio. Sei lá aqui, gone. Played. Seria só essa mudança. Por exemplo, o Da Vinci pintou a Mona Lisa. Ativo. A Mona Lisa foi pintada pelo Da Vinci. Mona Lisa
was painted by Da Vinci. Aqui, ó, was painted. A Toyota produziu a Hilux. A Hilux, não, vou colocar elas, as Hiluxes, porque são elas, para colocar no plural. As Hiluxes foram produzidas by Toyota. Tá vendo? Singular was, plural were. E poderia ser positivo, negativo, não importa. Wasn't, weren't. Por exemplo, os livros de vocês não foram produzidos pela... Me dá o nome de uma editora. CPB. Ah, não, mas ele foi produzido pela CPB, garota. Tem que ser um negativo. Arqueiro. Qual? Não tem uma editora chamada Arqueiro? Então, pronto. Então, ó, os livros de vocês não foram produzidos por essa editora que a Winnie disse. Tá vendo? Então, é só uma questão de negação ou positivo. Por exemplo, o Da Vinci pintou a Mona Lisa. Então, a Mona Lisa não foi pintada pelo Picasso. Tá vendo? Mona Lisa wasn't painted by Picasso. Mona Lisa was painted by Da Vinci. Ok? O João foi visitado por mim. Ele não foi visitado pelo pastor. John wasn't visited by Alex. É Alex, não é o nome dele, isso mesmo. Então, essa foi, ó, passiva presente, passivo passado. E se você voltar aqui atrás, olha o tamanho da listinha. Presente, presente contínuo. Passado, passado contínuo. Perfeito, perfeito contínuo. Futuro. Tudo tem um contínuo. Então, vamos ao contínuo. Voltando. Por exemplo, is, are, am. Na frente. Been. E o verbo, vou usar um outro verbo agora, em vez só do gone. Sim. Played. Made. Qualquer verbo. O contínuo, eu coloquei um been aqui no meio, só isso. No caso aqui, ó, está sendo feito, está sendo visto. Opa, que amo é esse? Vocês nem falaram que tinha um amo errado ali, né? M. Nada de amo. Pronto. Está sendo visto. Nesse momento, ó, vocês estão sendo, you are being taught by Valse. Vocês estão sendo ensinados pelo Valse. A aula. The class is being seen by... Quantos alunos tem na aula? Espera aí. 15. 15 students. A aula está sendo vista por 15 alunos. Então, aqui, ó. Are being taught. Is being seen. A única diferença desse aqui é que acrescentou um be no meio. E o passado contínuo só vai acrescentar um be no meio também. Então, ó. Was, were, um be aqui. E a mesma coisa.
Olha aí, ó, só. Por exemplo, quando vocês viajaram, a cidade estava sendo visitada por milhões de turistas. Ou os monumentos estavam sendo reconstruídos ou renovados. Sei lá. The city was being visited by tourists, by blá, 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 por quem não importa. A cidade estava sendo visitada por vocês, pelos turistas. Os monumentos ou as estátuas, the statues were being repainted. Estavam sendo repintadas, renovadas. Tá vendo? Ó? Was being visited, were being repainted. Ok, meninos? Até agora tudo bem? Então eu tenho passivo presente, passivo passado, passivo presente contínuo e o passivo do passado, contínuo também. Então, aqui vou até colocar os nomes aqui. Presente, não, colocar em inglês. Present passive. Past passive. Present continuous passive. Past continuous passive. Ok? Aí agora vamos para o futuro primeiro, depois eu faço o perfeito. O futuro, vocês sabem que é o will. O futuro passivo é o will be, só. Então será que will be e um verbo no particípio. Sim. Ou negativo. Won't be played. Por exemplo, o futebol será visto ou será assistido por vocês. The game will be watched by you. O jogo será visto, será assistido por vocês. Um problema negativo. The fight won't be discussed. By anybody. A briga não será discutida por ninguém. Então, will be, o verbo no particípio, won't be, o verbo no particípio. E o bom aqui é que o be o be é o verbo to be que eu falei. 100% tem que ter o be em algum lugar. Is, are, was, were, been, will be, sempre será. Ok? Agora, voltando ali um pouquinho ali atrás, tem os perfeitos. Então, vocês viram, nós temos presente, passado, contínuo, presente, passado, futuro, falta o going to, e aí falta o perfeito. E aí nós acabamos com todos os passivos. Pensa num monte de passivos que vocês vão ter que fazer. Se eu tenho... Oi? Valso, na prova, você vai pedir, tipo assim, monte uma frase no presente contínuo passivo. Não, vai ser assim, na prova, provavelmente, eu não estou afirmando não, mas provavelmente, eu coloco lá, futuro
Passivo. Nossa, que passivo é esse, Jesus? Futuro passivo, aí tá lá. Winnie, blá, 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 to Peru. E o verbo é travel. Não, aí vai ficar ativo. Deixa eu trocar aqui. Peru by Winnie. Senão vai ficar esquisito. Aí, ó. O Peru... Ai, tem que trocar o verbo também. Esqueci do verbo. O verbo é se. Pronto. O Peru será visto ou será visitado pela Winnie. Tá lá, você já sabe que é o futuro positivo, é o futuro passivo e eu tenho um buraco na frase. Então você vai ter que saber qual futuro, porque senão fica muito esquisito. Se você não souber qual futuro usar, não tem proposta a frase, tá bom? Então veja só, esse aqui seria assim, ó. O Peru will be, o verbo se vai virar sim. Pronto. Aí tem outra lá na prova. Use o passado passivo. Passado passivo. Aí tem uma frase lá. Deixa eu pegar aqui. A Larissa foi... Desculpa, Larissa. Larissa foi atropelada por uma moto. Olha lá. Larissa, blá, 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 by a motorbike. E tá bem assim o verbo. Larissa by a motorbike. O verbo é crash. Mas não aconteceu nada, não. Só foi o acidentes leves. Então, se é a Larissa, eu sei que é was. E o verbo crash, crashed. Então, ó, a Larissa foi atropelada, foi batida por uma moto. Ok? Então, vocês não se preocupem. Claro, se preocupem em estudar e saber qual o passivo. Mas na prova você vai saber exatamente qual usar. Eu não vou largar uma frase assim, por exemplo. Vamos usar essa frase da Larissa. A Larissa pela moto, crash. Ela pode ser, a Larissa será atropelada, a Larissa é atropelada, a Larissa foi atropelada, a Larissa está sendo atropelada, estava, está vendo? Pode ser todos. Se eu não falar qual passivo usar, não faz sentido a frase, ela fica perdida no tempo. Então, você vai saber qual tempo usar, tá? Beleza, Winnie? Respondido? Respondidíssimo, Paulo. Beleza? Obrigada. Beleza, beleza. Ó, além desse, tem mais um outro futuro. Is, are, am. Os três going to be. E aí... Os dois são futuros passivos? Também, futuro passivo. Porque os dois são futuro passivo. Por exemplo, ó, se eu traduzir, os dois são exatamente iguais. Ó, o filme será visto. O jogo será visto, será assistido. A diferença é que eu uso os dois futuros. Mas os dois são exatamente iguais. Is going to be seen. Is going to be done. Is going to be made. Será feito, será visto, será visitado. Os dois são exatamente igual à tradução. A estrutura que é diferente, ó. O jogo será assistido. The game is going to be seen, ou watched, nesse caso. By you, by us, by them. The fight is... Vou colocar no plural, só para ter um plural, tá? As brigas.
The fights are going... Opa, aren't nesse caso, que elas não serão. Aren't going to be discussed by anybody. Não será discutida, as brigas não serão discutidas por ninguém. Essa frase de baixo e as de cima são exatamente iguais, traduzidas, porque agora uma usa will e a outra usa going to, dois futuros diferentes. Ok? Se eu traduzir, ó, o jogo será assistido por você, o jogo será assistido por você. As brigas não serão discutidas, as brigas não serão discutidas. A única diferença é que eu usei na estrutura dois futuros diferentes. Oi, fala comigo. Sem ser no passado, was, were, sem ser no futuro, will. Nesse que tem is, are e am, vai negar, tipo, isn't, aren't e are not, não é? Aham. Tá, essa é a negação, só para saber. Futuro passivo, sim. Então aqui, ó, isn't, aren't, am not, a negação. Wasn't, weren't, a negação. We won't, will é a negação. É só você pensar. É a negação do to be simples. A velha negação do to be, tá bom? Futuro will passivo e o futuro going to passivo. Tá vendo? Tudo passivo. E aí, para acabar, eu tenho os dois perfeitos. Tudo passivo. Pode ser, Larissa. Pode ser que aí eu coloco lá uma frase, por exemplo, ó. Sei lá, vamos pegar um aqui. I was helped by Maria. Essa é a frase. Qual é o nome dessa estrutura? Qual é o nome desse passivo aqui? Você vai lá e coloca past passivo. Eu posso pedir também o nome da estrutura, mas eu acho que é mais difícil. Eu não gosto muito, mas pode ser. Como você identifica muito fácil? Pelo verbo to be. Ó, o verbo to be está no passado, acabou. Ok? Vamos aos perfeitos. Se você lembrar, o perfeito é have, ou has, ou haven't, ou hasn't, been, e aí o verbo. Made, sim, done, gone, sim, blá, 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 blá. A diferença é que agora eu tenho o verbo to be no meio perdido. Isso aqui, se eu fosse traduzir, tem sido feito. Ok? Tem sido feito, tem sido julgado, tem sido ajudado. E esse é o perfeito. Vamos usar uma frase de exemplo. O quê? Qual Aqui, ó, aqui do ladinho. O nome. Perfeito. O nome dele. Perfeito passivo. Presente perfeito passivo, mas eu só vou usar o presente, eu não vou usar o passado, não. Ok? Ai, pera. Eu troquei o verbo, desculpa. Estou fazendo cagada aqui já. É porque aqui é o bin assim, ó. Não é o bin com ing. É esse bin. Deixa eu puxar para cá um pouquinho. Sim. Qual que eu usei? Nem lembro. Mas gone, made, qualquer um, não importa. É só para lembrar que o bin aqui é outro, não esse bin aqui. Bom, como eu disse, isso aqui é o... Cadê o meu mouse, gente? Meu mouse tem vida própria.
viveu. Aqui. Por exemplo, o que você tem feito na sua vida atualmente? Você diz, eu tenho estudado muito. Ó, eu tenho estudado muito. Então, o estudo tem sido feito por você. Você faz a ação positiva e aí, quando você inverte, você faz o passivo. O passivo, sim. Eu tenho estudado. É ativo. O estudo tem sido feito por mim, ou tem sido revisado. Eu tenho lido. O livro tem sido lido. Tá vendo? Por isso que é o passivo. Vou usar esse do livro. The book has been read by me. Então, o livro, porque o livro é ele, né? Então é has. O been é sempre junto e o read vira read. Eu tenho cozinhado. Então, a comida, the food, has been made by me. Colocar as comidas, Valci. Bota tudo no plural aí. Esse aí. Então, em vez de colocar a comida, eu vou colocar uma comida aí, as batatas. Não, batatas também não dá para colocar no plural. Que é uma coisa que eu faço grande? Macarrão. As pizzas. Só para colocar plural. The pizzas have been made. Que agora não pode ser has. Então, ó, o livro é has, mas as pizzas, plural, have. As pizzas têm sido feitas por mim. Então, é have no positivo, has, have no plural, has no singular. Ok? Esse aqui, o nome dele é presente perfeito passivo. Presente perfeito passivo. Ok? Pensa no monte de passivos que você tem que fazer. Meninos estão vivos aí? Estão tudo bem? Posso apagar isso aqui para eu ir para o próximo? Porque agora de explicação, eu acho que já deu. Beleza, beleza? Apagando agora, em 3. Oi, pode. Quem chamou? Não, você pode apagar. Eu só queria ver se eu copiei, se eu fiz tudo. Tipo, passivo então presente, veja, passivo você passado. tem, deixa eu pegar uma marquinha aqui. Presente passivo, passado passivo, presente contínuo passivo, passado contínuo passivo, futuro will passivo, futuro going to passivo, presente perfeito passivo. Fez todos? Fiz. Muito bem. Então vejam, só para relembrar o que eu falei lá no início. 100% de todo passivo precisa ter o verbo to be em algum lugar. Ó, verbo to be, 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 verbo to be. Todo, 100% verbo to be. Alguns têm até dois, ó, 1, 2, 1, 2, tem verbo to be, mas tem que ter. Tem que ter passivo to be em algum lugar. Ok? Então, apagando para a gente marcar o próximo. O próximo... Ops. Ó, aqui eu já estou colocando algumas misturas. Mas lá no Eclasse está separadinho. Ó, presente aqui, ó. O João coleciona dinheiro. Ei, João, ó a coleção. Dinheiro é
colecionado pelo João. Ó, o verbo to be e o verbo no particípio. Agora um passado, ó. A Ana abriu a janela. Singular. A janela foi aberta pela Ana. A janela foi aberta pela Ana. Nós temos feito nossa tarefa. A nossa tarefa tem sido feita por nós. A nossa tarefa... Opa, a tarefa é ela, cuidado. Has been done. Ainda bem que coube. Nossa tarefa tem sido feita por nós. Eu farei uma pergunta. Uma pergunta será feita por mim. Uma pergunta, uma questão será feita por mim. Essa aqui não precisa não, eu não passei lá. Mas é só repetir. Ela pode, ela sabe cortar a figura. A figura será cortada. Can be, é só o be no meio. Can be cut out. Can be cut out. A ovelha comeu muita comida. A comida, se é ela singular, ó, tá no passado. Foi comida pela ovelha. A comida foi comida. Nossa, que feia. A comida foi comida. Nós não limpamos os quartos. Os quartos... Opa, são quartos. Não foram limpos. Cadê o meu A do cleaned? Os quartos não foram limpos. Ih, Raul, sério? É porque aqui eu só misturei eles, tá? Ó, presente, passado, perfeito, futuro, passado, presente, futuro. É que aqui ele está misturado, porque esse aqui é o último, eu acho que é um dos últimos exercícios que eu passei lá. Eu comecei com presente, depois eu fui separando lá. Eu acho que lá tem um arquivo enorme para vocês, tá? Tá certinho, tá perfeito. A mesa foi posta. Winnie, tá certinho. Não, mas não se preocupe, não. Tá dando nó agora. Calma que depois a gente desfaz esse nó. Calma. De primeira vez é muito mesmo, eu sei. De primeira, assim, quando aparece, é muito passivo de uma vez só. Então, calma que ele vai clarear. Nós vamos passar muita atividade para ele clarear. Calma. Não se assuste. O William não vai consertar o carro. O carro... Ah, Oi? a gente quase não vai usar o am, né? Do I am. Quase não Pode, vai usar, pode, né? pode. Não, mas a maioria vai ser is e are. Tipo, Sim, mas é maioria. porque eu geralmente eu não faço. Eu serei visitado? Tá vendo? Só se acontecer comigo. Por isso que é difícil usar o M. Entendi, Eu entendi. Valeu. serei atropelado. Então eu nunca vou colocar, eu não vou me colocar numa situação esquisita, tá vendo? É por isso que não tem. Mas pode acontecer. O carro não será consertado pelo William. Tá, isso aqui tá naquela lista, sim. Tudo que eu tô fazendo aqui tá na lista. Ela desenha os círculos. O círculo is drawn. É desenhado por ela. Ela desenha. Você alimenta o cachorro. O cachorro é alimentado por você.
Então, você tem que lembrar. Todo passivo tem verbo to be. E aí é só vocês separando o que é passivo presente, passivo passado, passivo futuro, perfeito, contínuo, porque eles são muito repetitivos. Eles repetem a mesma coisa. O bom do inglês é que a regra não muda. Todo lugar é a mesma coisa, é sempre igual. Ok? Então, aqui, esse documento está lá no Eclass. Continuem ele, façam ele, porque ele é enorme. Tem muito passivo. Se eu imprimir aqui, mas esse exercício aí não está na folhinha, não. Tá lá na frente, meu bem. Tá lá na frente. Quer ver? Deixa eu parar aqui, deixa eu pausar aqui essa gravação.